Fala aí, galera ligada no canal, tudo certo? Prontos para mais uma das aulas? Então, hoje nós vamos falar de mais um dos gêneros textuais, o gênero crônica. Mas o que é uma crônica? As crônicas vão ser normalmente mais publicadas em ambientes jornalísticos, elas têm uma característica mais jornalística, certo? Mas elas têm algumas peculiaridades que eu vou mostrar para vocês já, ok? Antes eu vou pedir para vocês deixarem o like de vocês aqui, se inscreverem no canal e nos vemos depois da vinheta. Estamos de volta para falar das nossas crônicas. Bom, para deixar a coisa mais clara para vocês, eu vou botar a tela grande aqui, que é para vocês poderem ir acompanhando tudo que eu vou falando sobre as crônicas, ok? Então vamos lá. Bom, antes de começar a tratar diretamente do texto em si, da crônica, nós precisamos fazer algumas contextualizações. A primeira é que a palavra crônica vem do grego chronos, que significa tempo. Por que isso? Porque ela nasceu como literatura de registro ligada a fatos históricos, ou seja, ela representa um tempo, ela representa um momento histórico, ok? Por isso o nome crônica. A tipologia predominante na crônica é a tipologia narrativa. Como eu falei para vocês lá no nosso texto sobre tipologias textuais, as tipologias vão coexistir dentro dos gêneros. E normalmente a predominante nas crônicas vai ser a narrativa, ok? A linguagem da crônica geralmente vai ser próxima da oralidade, porque é um texto para ser consumido rapidamente, é um texto para ser leve. Então ele precisa de uma linguagem simples. Salvo alguns casos de umas crônicas poéticas mais complexas, a maioria dos textos de crônica vai ser bem simples de ser lida. Uma leitura bem tranquila, bem suave. Normalmente a crônica vai transitar entre a literatura e o jornalismo, já que ele registra um momento. Seja por momentos políticos, sejam momentos esportivos, seja um momento social, seja um momento de um pensamento muito comum, ele normalmente vai trabalhar com essa questão do registro. E aí ela vai se assemelhar muito ao jornalismo. Mas nunca diretamente. A crônica normalmente vai fazer um texto sobre determinada situação, vai criar uma ficção em cima de determinada situação do dia a dia. E por isso ela costuma ter prazo de validade. Costuma-se dizer que ela tem prazo de validade. Por quê? Daqui a um ano, provavelmente alguns fatos que estão acontecendo hoje, não serão lembrados. Então a pessoa que pegar essa crônica daqui a um ano, certamente não vai entender o contexto em que ela foi produzida e não vai conseguir consumir essa crônica da mesma maneira que uma pessoa que estiver lendo agora, ok? E exatamente por conta de... só para destacar aqui que ela trabalha com assuntos do cotidiano. São coisas simples que são transformadas em literatura. E aí ela vai trabalhar em forma de ficção, como eu disse, ou como realidade, no caso de algumas crônicas reflexivas, em que a pessoa vai fazendo um comentário sobre determinada situação mais diretamente, certo? Características diretas da crônica. A primeira delas é que ela tem um número reduzido de personagens. Normalmente a crônica vai ser pouquíssimos personagens, 2, 3 personagens no máximo. O narrador pode ser observador ou personagem. Faltou um Rzinho aqui. Narrador. Ela vai conter a interpretação pessoal de fatos cotidianos. E aí é a visão do cronista sobre a realidade em que ele estiver vivendo naquele momento. Ela pode se apresentar em diversos tipos, utiliza linguagem leve, como eu disse, e é um texto curto. Aqui eu vou indicar algumas opções de leitura para a gente conseguir entender mais facilmente, já que a crônica não é um texto tão corrente hoje em dia. Apesar de ela existir em outros meios. Normalmente, quando a gente para pensar
para assistir a uma stand-up comedy, o que o comediante está fazendo ali? Está criticando costumes, está criticando coisas do dia a dia. De certa forma, ele está fazendo uma crônica de costumes. É bastante comum ver isso. A relação é diretamente essa. Ok? Ela naturalmente é um outro gênero, mas a gente pode colocar em paralelo com o da crônica escrita. E aí nós temos as crônicas literárias, que tem como grandes expoentes a Cecília Meirelles, o Rubem Braga, a Clarice Lispector, é uma leitura que eu destaco para quem está começando agora. Carlos Drummond de Andrade, que também tem umas crônicas literárias bastante interessantes. Temos crônicas humorísticas, que são aquelas mais voltadas para o humor, sempre diferenciando o humor de graça, que são as crônicas do Moacir Scliar, do Luiz Fernando Veríssimo, que são ótimos também, e as crônicas de costumes do nosso querido Nelson Rodrigues, mas aí é pra galera um pouco mais velha, aquela um pouquinho mais picante, certo? Então é isso. O que tem de crônica basicamente é isso. Fala aí, galera, beleza? Espero que tenha ficado claro entender o que é a crônica. Não é um gênero textual tão simples assim, embora ele seja muito comum. Caso vocês tenham ficado com alguma dúvida, deixem aqui no comentário que eu respondo para vocês da maneira como for possível, ou no próprio comentário, ou faço um vídeo específico. Não deixe de deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilhar o vídeo e nos vemos nos próximos vídeos. Um abraço!